Estamos aí. Opa, estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Gravando aqui com o Lucas e o Ronaldo. Queria agradecer já, primeiramente, todo mundo que vai, né, que está escutando a gente e faz parte dessa comunidade, né, de interessados em internacionalização, interessados em debater, de, né, trocar conhecimentos, né? E hoje a gente trouxe um convidado, o Ronaldo, que tem aí coisas assim de muito impacto, né, social, educacional aí para falar. E antes de mais nada, eu vou falar só para o Lucas introduzir também um pouquinho aí, algumas palavras antes da gente passar para o Ronaldo. Lucas. Legal. Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do momento que você está assistindo essa gravação aqui. Hoje temos um convidado aqui muito especial, o Ronaldo. Eu acabei conhecendo ele nesses eventos que a gente acaba participando de internacionalização, né? A gente já participou de 2 eventos juntos pela Apex Brasil. Já deixar a dica aqui, quem pensa em internacionalizar, procurar a Apex Brasil é mandatório. E vamos ouvir um pouquinho da história da Jade, que a Jade não é a namorada ou a esposa do. É quase como foi, quase um casamento, né, Ronaldo? Quase casamento, né? Quase um casamento. Mas, assim, deixa passar a palavra para você. Conta de uma maneira, né, breve, assim, para a gente, quem que é o Ronaldo e o que é o projeto, sua startup, a Jade, que a gente sabe que é algo de muito impacto e todo mundo conhece a história, fica muito encantado. Então, encante nosso público aí, por favor. Legal. Bem, eu sou o Ronaldo, né? Eu sou cientista de dados pela USP e eu sou pai de uma criança autista, né? E lá em 2018 eu iniciei com uma outra galera pesada aí uma pesquisa para entender alguns incômodos que eu tinha ali relacionados à subjetividade dentro da educação especial para crianças neurodiversas. E aí, dessa ideia, que era só uma pesquisa mesmo, isso a gente não esperava, virou um negócio rápido, assim. E, enfim, isso foi em 2000, já virou empresa em 2018, e hoje, já em 2023, a gente já tem aí 160 mil crianças aí usando nossa plataforma, que é uma plataforma que acelera ali a educação de crianças neurodiversas, fornecendo dados para os professores para saberem exatamente quais são as necessidades de cada criança, basicamente. É interessante, eu pude olhar um pouco as soluções até no site, Ronaldo. Então, basicamente, assim, pelo meu entendimento, tem um aplicativo, né, o Jade App, corrija se eu estou enganado, né? Sim. Vocês têm uma solução educacional, então, para ser acredito, dentro de escolas, né? E aí também uma outra que é de eu não sei se pode dizer autoavaliação ou alguma coisa do tipo, né? Que é a terceira solução. São essas 3 soluções, né? É um aplicativo que aí serve para famílias e também para as escolas. Tem uma plataforma web para os professores, que é uma segunda solução, que é o Jade Edu. E agora a gente está lançando, desde a semana passada, o Jade Astea, que é um teste de alerta para autismo, para saber se a criança existe a possibilidade do autismo. Não é diagnóstico, né? É um teste de alerta para se ter dentro das escolas, justamente para fazer essa abordagem inicial com as crianças que existe essa suspeita. Puta, muito interessante. Legal. Muito, muito legal. Eu acho que no caso do Ronaldo, assim, é bem claro, porque a gente às vezes pergunta sempre em conversas, né, o porquê, né, por que começou e tal. Então, o Ronaldo já respondeu. Eu acho muito, muito nobre até, né, muito rico isso, né, foi uma exploração, vamos dizer assim, uma pesquisa pessoal de um problema, né, vamos dizer assim, de um desafio, né, que você tinha. E isso acabou se convertendo num negócio, né? Então, acho que ficou bem claro aí a sua motivação principal, né? E aí, assim, o que é interessante é que a gente está falando aqui de uma questão assim que é global, né? Ela não é restrita. Você é de onde, Ronaldo? Do Brasil? Eu nasci na Bahia, sou baiano, mas moro no Espírito Santo mais de 20 anos. Espírito Santo hoje. Então, acho que, né, é uma questão assim global a se tratar e assim o nosso foco hoje aqui é realmente explorar, né, em que momento vocês começaram assim a falar, pô, vamos aplicar aí vamos para fora, vamos desenvolver esse aplicativo.
Ou ele já nasceu com essa mentalidade global, ou foi indo aos poucos? E isso muda muito, né, de produto para produto. Tem gente que já pensa desde o início, né, pelo contexto do produto, e tem gente que vai absorvendo essa necessidade de internacionalizar aos poucos. Como é que foi para vocês? Sim. Então, eu desde o começo, engraçado que isso foi um pouco intuitivo no meu caso, eu lembro que o primeiro programa de aceleração que eu fui participar ainda era basicamente uma ideia, ele tinha um MVP muito 0,1 versão, assim, bem inicial, e naquele momento eu já chamava ele de autismo, né, em inglês, autismo com M mudo em inglês. Eu lembro que uma pessoa lá falou assim, mas por que em inglês? Né? Aí meio que criticou por ser inglês, né? E hoje eu penso que até que eu estava certo, assim, eu acho que se uma ideia ela é escalável mundialmente, ela tem que nascer global. Então, naquele momento, já da primeira versão oficial que a gente lançou, a gente já tinha 3 línguas no app, a gente já tinha inglês, português e espanhol. E eu acho que isso sempre foi um instinto meu de possibilidade de escalar. E eu acho que talvez até por essa postura, por esse pensamento, as oportunidades foram surgindo. Aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas assim, foi basicamente essa a ideia inicial. Legal. Já começou desde lá da raiz, né? Sim. Bacana isso. E aí, assim, como que foi os primeiros passos assim na prática, né? Qual foi o primeiro país ou qual que a primeira interação, né, que a Jade teve com o exterior? Então, a primeira oportunidade que a gente teve, antes até da gente ter essas incursões com a Apex, eu participei de um evento chamado Startup Games, lá em Florianópolis, que é um evento da embaixada que faz aqui a embaixada da Inglaterra, aqui no Brasil. E junto ao DIT, né, que é o Department of... eles mudaram de nome agora é DBT, é Department of Business and Trade, é um departamento da Inglaterra. E aqui, lá nesse evento, duas dos deal makers, né, que são as pessoas que trabalham nesse DBT, eles me chamaram e falaram, olha, a gente acha que sua empresa tem muito fit para ir para a Inglaterra. Você aceitaria ir para lá para conhecer algumas pessoas, conversar e ver se a gente te encaixa no nosso programa? Falei, lógico, e assim, eu sempre tive uma queda pela Inglaterra, assim, é um país que desde quando eu era pequeno eu gostava muito da música de lá, gosto muito de futebol de lá, também acompanho muito, até das divisões mais baixas ali, torço para times muito alternativos, inclusive lá na Inglaterra, lá. Eu gosto do Bolton lá, na 3ª divisão, não me pergunte o porquê, mas... E você é músico, né? Você é músico. E eu sou músico, eu sempre gostei. Lá é muito legal, assim, para mim é a melhor música do mundo, assim, é de lá. E aí fui para lá, tive essas reuniões, eles me convidaram oficialmente para fazer parte. Estando dentro desse programa também, eles te dão a possibilidade de você se tornar residente. Eu sou hoje residente na Inglaterra, apesar de não morar lá. Eu não moro full time em lugar nenhum, na verdade. Eu moro dentro de um avião hoje. Mas eu passo muito tempo lá e, enfim, é uma possibilidade hoje que é mais difícil, né? Principalmente depois do Brexit, essas questões de vistos e residência para lá é uma questão que ficou um pouco mais restrita. E assim, em qual momento você estava de empresa quando apareceu essa oportunidade? Porque assim, legal, né? Assim, a oportunidade bateu na porta de vocês, mas também tem que estar preparado para isso. Em qual momento você estava? Já estavam faturando? Já tinha quanto tempo que vocês estavam com a empresa, com o tamanho de time? Como que você estava? Cara, a gente estava muito verde. Hoje a gente até já discutiu isso lá internamente, quando a gente senta hoje para conversar lá com o DBT. Eu acho até que eles erraram na avaliação naquele momento, porque a gente estava começando a faturar do nosso primeiro cliente, estava ganhando um pouquinho ali. E eu acho que se a gente tivesse ido... Tudo bem, valeu para aprendizagem, né? Porque durante esse período a gente não tinha feito muita coisa até 2022, mas serviu muito para aprender, né? Como eram as coisas lá. Uhum. Mas a gente estava muito no início ainda. Assim, várias das soluções que a gente tem hoje, que são os maiores sucessos que a gente tem, nem existiam. Né? As features nem existiam naquela época. Né? Legal. Isso aqui. E aí... Inglaterra, então isso já significa, né, conteúdo, toda a plataforma já tudo em inglês, né, já significa tudo isso. Então vocês começaram também a ter um alcance mais, digamos, global, né, fora também da Inglaterra. Sim. Automaticamente. Sim, exatamente.
A gente, naquele ano de 2000, isso aconteceu desse Startup Games em 2019. No mesmo ano, a gente fez um Startout já aí com a Apex, acho que foi no mês seguinte, para Toronto, né? Apesar da gente não ter feito nada em Toronto, nunca fez nada, mas assim, serviu muito para a gente começar a visualizar questões de receptividade à nossa solução fora do Brasil, né? Isso é muito importante ali, você ter essa preparação e erros ali básicos que naquela época a gente cometia, que hoje você já tem essa experiência. Então, por isso que é legal, assim, a gente fala para as pessoas que vão fazer essa internacionalização, ter uma pessoa para dar uma ajuda, né? Então, a gente falou da Apex aqui, eu fui muitas vezes na cara e coragem, assim, muitas vezes dei com o cara na porta, assim, brilhantemente, assim, o cara na porta total, por erros que se de repente eu tivesse uma outra pessoa auxiliando a gente, eu não teria feito, entendeu? E assim, eu também gosto da música inglesa, acho a melhor do mundo, mas por vários motivos acabei caindo na França, né? Então, mas agora essa questão... Inclusive, eles ficaram super enciumados, Gabriel, quando eu falei que eu ia para o VivaTech. Ali, mas você vai fazer o que na França? Porque na mesma semana aqui do London Tech Week, eles não gostaram, não, assim, muito. Não sai daqui, não, né? Porque essa concorrência é tão clara, né? Que acontece basicamente ao mesmo tempo. O VivaTech, que é o principal evento de tecnologia de startups, né, da França, com o London Tech Week, que também é o principal da Inglaterra. E eles estão fazendo na mesma semana, você viu? Na mesma semana. Assim, a gente fala de Brasil e Argentina, mas França e Inglaterra, eles têm uma rivalidade assim, muito, muito, muito forte. Muito forte, sim. E aí, como é que, assim, o produto, quando ele Então, a gente está falando aqui de educação, até me corrija nos termos, eu trabalhei há muitos anos em empresa educacional, mas foi lá atrás, né, na Pearson, inglesa até, né, e assim, a educação inclusiva. Então, o que em termos do produto, vocês tiveram que fazer algum tipo de adaptação, assim, fora uma simples tradução, né? Mas a questão assim, do produto, né? O que você observou? Totalmente. Todo país que a gente vai, por exemplo, na época do Web Summit, a gente fez algumas consultas aí para a gente escalar o produto aí, até mesmo para Portugal, que é basicamente a nossa mesma língua, logicamente não é exatamente a mesma, precisa de adaptações. O material teria que ser, o material didático que a gente tem hoje lá tem que ser totalmente reescrito, ou basicamente quase todo reescrito, porque até de Brasil para Portugal, a ementa educacional é bastante diferente. Assim, o que crianças veem em determinadas idades na escola aqui é diferente de lá, imagina para a Inglaterra. Então, o que eu fiz lá, por exemplo, os primeiros profissionais que a gente contratou na Inglaterra foram pedagogos. Então, a gente pegou, e estão com a gente até hoje, a Kate e o Martin, são muito legais. A gente traduziu o material que a gente tinha do português, não ia fazer muito sentido para ele, porque tem coisa aqui que a gente ensina que para eles não vão fazer sentido, mas para eles pegarem mais ou menos o assunto que a gente está falando e reescrever aquilo ali. E aí a gente fez um material todo do zero, novo, para as escolas de lá. Então, hoje, quando, por exemplo, a gente tem uma inteligência artificial que gera atividades de sala de aula, baseadas na leitura cognitiva dessa criança. As atividades hoje que tem de lá são baseadas no currículo educacional da Inglaterra, de lá. E para cada país que a gente for, a gente precisa fazer a mesma coisa. Então dá um trabalhinho nisso aí. Então você tem que ter um pedagogo que conhece aquele país cada vez que você precisa, que você vai entrar. Hoje, só para eu ter uma ideia, hoje vocês estão exclusivos, assim, fora do Brasil, é só Inglaterra ou vocês já estão em outros países fora? A gente está nos Emirados Árabes também. A gente está... Na verdade, os Emirados Árabes a gente foi até antes da Inglaterra. Não foi antes da Inglaterra, não. Eu fui primeiro para a Inglaterra, mas a gente até nesse processo de abrir empresa e tal, nos Emirados Árabes foi antes. Acabou acontecendo antes. Que em 2020 a gente ganhou o prêmio da GITEX lá em Dubai. Aí a gente foi convidado para ir para o Hub 71, que é um hub de inovação do governo de Abu Dhabi, lá também. E a gente está lá até então. A gente ia até sair, porque assim, nos últimos anos foram fracos, a gente não conseguiu alavancar o negócio lá como a gente gostaria. Aí a gente ia sair agora do país e a gente recebeu uma proposta do governo lá de investimento tal, para a gente tentar uns outros caminhos. A gente falou,
pagando, né? Então a gente fica. Isso é uma coisa legal, cara. Depois a gente vai cair nessa parte aí mais dos Emirados de outros países, mas assim, essa parte de investimento de grant, eu não vi outro lugar igual a Emirados Árabes. Eu não vi. A gente vai falar sobre isso. Essa é uma pergunta que eu ia te falar, né? Quando vocês, assim, você falou, quando vocês foram convidados para ir para a Inglaterra, vocês estavam indo muito verdes, né? Tendo o primeiro faturamento Sim. e tal. Como que vocês bancaram, né, a saída para a Inglaterra, criar estrutura lá, contratar gente lá? Como foi esse processo para vocês? Então, naquele momento, a gente já estava tendo um investidor aqui no Brasil, que era o Biotech Town, que é uma aceleradora investidora lá de Minas Gerais. A gente estava no meio da aceleração com eles quando surgiu essa possibilidade. E aí a gente usou o dinheiro da aceleração, assim, usou o dinheiro, essa grana para ir para lá. E aí, todas essas vezes foi isso, né? Para o caso, por exemplo, da Jitex, que a gente foi em 2020, aí já foi por uma missão da Apex, e diferentemente do que é hoje, Lucas, naquela época eles pagavam as passagens. As missões da Apex pagavam as passagens. Entendi. Aí a gente foi lá para Dubai com tudo pago, aí eu ganhei o prêmio, aí a gente entrou com o Hub 71, e no ano passado, 2022, a gente recebeu um investimento da 500 Startups, não sei se vocês conhecem o fundo, mas a 500 Startups é americano, mas eles têm um braço em Riad, na Arábia Saudita. A gente recebeu pelo 500 da Arábia Saudita, de lá. Aqui no Brasil também eles têm, né? Tem, acho que uma... Eu acho que não. Inclusive, eles não têm interesse nenhum no Brasil, assim. Todos os documentos foram amarrados através da empresa de Abu Dhabi, assim. E se a gente sair de Abu Dhabi, a gente tem que abrir uma empresa em Delaware para manter o contrato com eles. Eles não têm interesse em nada do Brasil. Eu tô confundindo, porque eu conheci a 500 lá de Miami. Se não me engano, tinha uma brasileira que trabalhava lá, deve fazer algumas conexões, mas não investia no Brasil, né? Investia lá, trazia startups brasileiras para investir em Miami. Era isso, não estava no Brasil, tá? Hoje, todo mundo que é investido pela 500 Startups, você tem que ter uma empresa ou em Abu Dhabi, que é a DGM, né? Ou em Abu Dhabi, ou em Delaware. Só existem as duas possibilidades. Estados Unidos, né? Não só os Estados Unidos, tem que ser em Delaware mesmo. Não pode ser em outro estado. Delaware nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso. Isso. Ô, Ronaldo, quais são os requisitos assim mínimos? Lá tem que ter contratação local, tem que ter um representante que está lá fisicamente. Vocês têm alguém que está lá full time? Como é que funciona? Na Inglaterra ou Emirados? Nos dois. Então, nos Emirados, sim. A gente tem uma equipe lá. A gente já tinha uma equipe lá trabalhando. Você conheceu o Rubinger, o Lucas? Não. O Rubinger é outra figura carimbada nessas missões da Apex aí. O Rubinger que abriu o nosso portas para a gente lá em Abu Dhabi, ele já estava lá também, né? E aí, para o Hub 71, você precisa fisicamente ter gente. Então, assim, o que eu com o Rubinger fez? A gente fez. Ele tinha uma sala lá, a gente fez um acordo com o Hub 71 para a gente dividir a mesma sala, e a gente contratou funcionários, por exemplo, a mesma menina que a Kiki, que fazia o marketing do Kit to Enable, fazia o marketing do Jade também lá. Então, assim, eu pagava metade do time, ele pagava metade do time. Basicamente foi isso. E assim, foi bem legal. O lugar é maravilhoso, cara. Assim, eu não sei se vocês já foram lá nos Emirados Árabes, não, mas é um país... parece um outro planeta, assim, mas no bom sentido. Assim, dizem mesmo que parece outro planeta. Eu moraria lá facilmente, cara, em Dubai, até em Abu Dhabi, assim, apesar de ter as coisas serem muito diferentes do que aqui, assim, mas, assim, tem algumas questões que segurança mesmo, cara. Se você quiser sair à noite, andar no escuro, fazer uma corrida 2 horas da manhã, você sabe que ninguém vai mexer com você, não existe essas coisas. Então, tem certas coisas, sua mulher vai sair na rua, ninguém vai chamar ela de gostosa, não existe isso, cara, não existe isso. Então, é um país bem legal, assim, entendeu? Essa parte até, Ronaldo, ela é bem interessante, né? A gente, quando assim conversa, até para pegar, a gente fala de empresa e tudo mais, mas um dos questionamentos que a gente assim mais recebe até no âmbito pessoal mesmo, né? Como que é morar aí e tal, inclusive com aquela experiência da França que o Lucas mencionou, que eu tinha sido convidado lá para ficar com as startups que estavam apresentando, né? Era justamente para eu passar responder questionamentos sobre como que é morar lá, né? E aí como é que funcionam as coisas aqui. Isso que eu estou falando, um país aí do Ocidente que não é
não é tão, né, disruptivo, né, assim, Sim. culturalmente, né? Agora, Sim. lá para, pô, essa experiência que você tem, assim, imagino que poucos brasileiros, né, deve ter lá empresas brasileiras, obviamente, mas é muito rica essa experiência, né, de mudança cultural, né? Então você já falou a questão da segurança, assim. Você moraria lá assim um tempo? Cara, moraria. Assim, a coisa que eu mais sinto problema quando eu mudo, eu não sei qual acho que Portugal menos, né? Portugal você consegue comer quase igual no Brasil, né, Muito Lucas? próximo, muito Muito próximo. próximo, né? Mas assim, nos outros lugares, cara, assim, Inglaterra, por mais que seja, eu acho que é o país que eu mais gosto, depois do Brasil, para mim é o pior para comer, assim, dos que eu já fui, um dos piores. É muito ruim, assim, você comer. Você tem a possibilidade é você comprar mesmo no supermercado e fazer tentar fazer alguma coisa parecida em casa, porque na rua tudo é muito caro e tudo é ruim, assim, o tempero ruim, as coisas não têm gosto direito, as coisas estão pingando óleo. De uma forma que eu não consigo explicar, nos Emirados Árabes a comida é um pouquinho mais parecida com a nossa, assim, tá mais perto da nossa. Então, você vai comer, você consegue comer um arroz com uma carne, com um negócio assim. Não tem porco lá, né? Porco nem existe, eu acho, comida de nada relacionado a porco. Mas, cara, o resto, basicamente tudo, você acha muito parecido com o que você acha aqui. Então, tem essas questões. Uma questão que a gente estava falando aqui agora de segurança, que a gente tem lá, na Inglaterra, por exemplo, agora eu já não sinto tão seguro igual eu sentia antigamente, principalmente antes da pandemia. Uhum. Eu senti que depois da pandemia, muitos dos problemas que a gente vê aqui no Brasil, tipo assim, de usuário de drogas nas ruas, que às vezes te assalta, não sei o quê, ou ameaça, isso tá tendo lá também, agora, na Inglaterra. Eu não sei como é que tá aí em Portugal, não, se bem que Portugal eu vi também, tava bastante também quando a gente foi pro Web Summit aí, Lucas. Cara, assim, pelo menos nos lugares que eu frequento, assim, eu não... é Não vê muito muito, né? tranquilo. Não, cara, Portugal acho que foi classificado aí como acho que o terceiro país mais seguro do mundo, assim. Acho que é atrás de Noruega e Nova Zelândia, se não me engano, algo do tipo. Então, assim, Portugal é muito tranquilo quanto a isso. Isso que você comentou de você, qualquer hora do dia e da noite, você sair sem ter nenhum risco, as mulheres também saírem sem ter nenhum tipo de assédio e tal, isso aqui é exatamente igual, assim. Sim. Acho que da Europa Ocidental, assim, talvez seja o país mais tranquilo com relação a isso. Que legal, legal. A região que eu fiquei lá quando eu fui pro Web Summit, tinha muita gente, muito pedinte, muito assim, morador de rua, e que ficava pedindo perto do Web Summit ali. Mesmo, agora Talvez, eu não vou lembrar. talvez eles foram muito para lá já sabendo que ia ter bastante gente, não sei. Talvez. Também é uma região que é o outro lado, na verdade, é mais perto da casa do Gabriel. O Gabriel pode falar até melhor. Você mora em Portugal também, Gabriel? Recentemente, né, vim para cá também e Sim. eu tô nessa região mais aqui, né, na Expo, e é bem tranquilo. Eu acho até um dos fatores que foi para eu vir mais para cá é que eu estava em Paris, né, e eu queria um espaço maior para meu filho, né, para ele brincar, andar de bicicleta e tudo mais, né. Então eu achei aqui muito bom assim para a família, criança, né. Faço tudo a pé, então acho bem tranquilo assim aqui. É que realmente eu acho que talvez quando tem esses eventos é até natural, né, que aglomere assim bastante, muita gente, né, muita gente tudo quanto é lugar, né, e É o maior evento da cidade, né? Assim, fica do mais ano, né? confuso tudo, né? Mas assim, eu imagino, eu nunca fui lá dos Emirados, assim, mas todo mundo fala. Eu acredito que é uma questão até de segurança, não é que é só maior, mas é que acho que tem essa questão até de impunidade e tudo mais, né? Que Não lá tem, deve né? ser uma coisa mais. E não Lá não tem. acontece, né? Aqui a gente ouve ainda falar, mesmo que assim, super tranquilo. Pô, pra você ter uma noção, assim, por mais que as pessoas tenham experiências diferentes, cada um tem sua opinião, mas eu morei em Paris muitos anos, quase uma década. Para mim, assim, de segurança, era muito alto em comparação ao Brasil. Eu saía na rua, a minha mulher saía na rua de noite, a gente via com a mulher andando com um cachorrinho à noite, quase de madrugada, não acontecia nada. Óbvio que tem as regiões mais críticas, né? E tem as coisas, porque cidade grande vai ter realmente.
Mas em relação, por exemplo, ao Brasil, eu já sentia isso. Então, eu fico imaginando que em relação a Emirados Árabes deve ser realmente, Chocante. como você falou, outro planeta, né? Outro planeta. Lá assim, você nem sabe o que acontece, né? Tipo assim, por exemplo, se eles pegam alguém, sei lá, traficando droga, o cara só some. Ninguém sabe o que faz. Porque o país tem dono, os Emirados têm dono, né? Cada Emirado tem um dono. Não é presidente, é um dono. Tem um cara que é dono do Emirado. Então ele decide o que ele quiser. Se ele falar que amanhã é proibido andar de preto na rua, ninguém pode mais, acabou. Entendeu? Aí o pessoal fala assim, mas é uma ditadura. Não, cara, mas a questão de que eles vivem lá, a forma que eles vivem lá, da segurança e tudo mais, assim, do que eles proporcionam, é bastante discutível. Para quem é que gosta, quem é que não gosta. Eu achei legal, em comparação do que a gente tem aqui. Eu, principalmente aqui no Brasil, a gente falou de piorar depois da pandemia, eu achei que até aqui, já tava, parece que aquele meme, né? Tava ruim, parece que piorou, né? Aquele meme, porque eu moro na cidade, Vitória é considerada a segunda melhor cidade do Brasil para se viver, abaixo só de Florianópolis. E aqui, por exemplo, deu uma piorada sensivelmente em questão de segurança nos últimos 18 meses aí, facilmente, assim. Caramba. Imagina outros lugares, São Paulo, Rio, que já é naturalmente já mais perigoso, né? Cara, só voltar um pouquinho ali que a gente estava comentando a questão dos times, né? Exatamente assim, quais funções, né, foram as primeiras contratações que você precisou fazer em cada país, né? Por que precisou contratar essas pessoas? Só para a gente entender como que você estruturou esses times. Quando você falou times, eu pensei que você ia falar dos times de futebol da Inglaterra. Sacanagem aqui. Não. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Quem sabe um dia, né? Patrocinam algum time da Premier League, né? Tá lá já. Não, eu já falei, se um dia eu ficar, a gente é muito certo lá, eu ficar milionário, bilionário lá, eu vou comprar um time da Inglaterra. Eu tenho essa vontade lá. Terceira divisão lá. E fazer igual o Ryan Reynolds lá, que ele tá fazendo lá agora. Mas a questão do time, Lucas, lá foi diferente na Inglaterra do que nos Emirados. Nos Emirados, a gente precisou manter uma equipe funcional mínima. Então, a gente pôde manter pouca coisa no Brasil. Então, assim, marketing teve que ser uma coisa mais voltada. A gente precisou trazer uma pessoa de vendas que realmente pudesse rodar lá e fazer essas coisas. Essa parte de vendas também é uma questão que a gente está vendo agora na Inglaterra. Eu não sei qual é a experiência de vocês, cara. Depois eu queria até ouvir. Mas, assim, por exemplo, que eu estou tendo na Inglaterra é que, principalmente para a área educacional, tipo, por mais que meu inglês seja bom e tudo mais, eu não sou nativo de lá. Então, possivelmente, eu devo cometer alguns erros ali de inglês. E eu acho que quando você está vendendo para educação, isso é problemático. Eu acho que isso fala, será que isso aí presta mesmo? O cara não está nem falando... cometendo erro aqui gramatical, será que é o contrário? Como é que o produto dele vai ser de qualidade, sendo que... Como é que ele faz produto de qualidade em inglês, sendo que ele não sabe inglês tão bem, né? Exatamente. Não tem nada a ver com a outra, mas pode passar na cabeça das pessoas. Cara, mas passa, eu acho que passa. Eu tô chegando à conclusão de que passa, entendeu? Ali. Então, assim, na Inglaterra... Não, desculpa cortar. Um outro exemplo é quando você faz tradução, por exemplo, de site, né? Quando eu vejo assim sites assim de startups que mais de tecnologia, né, com um nicho assim, né, desenvolvedores, né, parece que não tem muita preocupação, né? E na educação você tem que, eu acredito sempre que o cara tem que contratar como é que fala, o que faz aquela revisão gramatical, né? E você precisa se assegurar mesmo que aquela palavra, porque se em português na educação, às vezes você já fica meio em dúvida, né, dos termos, né? Mas enfim, pode... Não, mas com certeza, assim, por exemplo, lá nos Emirados, a gente contratou uma pessoa para vendas ali, que enfim, que é o Neil, que ele, na verdade, ele é indiano, mas ele morou quase a vida toda nos Estados Unidos. Então, ele não tem nem sotaque, ele tem sotaque americano mesmo, total, 100%. E ele é um cara que fala, assim, se expressa bem, legal. Lá na Inglaterra, eu tentei fazer por mim mesmo, e eu acho que funcionaria melhor se a gente tivesse um britânico fazendo essa venda, uma pessoa de lá fazendo essa venda, entendeu? Vocês ainda não têm um vendedor britânico, então? Vendedor não, a gente está procurando uma pessoa lá agora para fazer isso aí, uma pessoa local mesmo. A mesma coisa pedagogo. Assim, a gente tem pedagogos aqui no Brasil, ali, mas tem que ser pedagogos de lá. Lá, quando a gente foi para os Emirados Árabes, a gente ainda era health tech, quando a gente iniciou. A gente foi health tech até 2021. Depois a gente virou de educação.
Então, naquele momento, a gente tinha uma terapeuta ocupacional também que fazia um suporte relacionado à parte de saúde para a gente lá. Então, assim, o operacional deu mais custo para a gente montar, né, nos Emirados Árabes por conta disso, que a gente precisou de uma equipe mais operacional. Na Inglaterra, eu mantenho o básico lá e o resto a gente faz aqui do Brasil, com o meu time aqui do Brasil, entendeu? Certo, certo. E como que foi, né, conseguir, assim, o primeiro cliente, né? Até que eu estava conversando hoje com um potencial parceiro aí para minha empresa, e daí a gente não, por exemplo, no nosso caso, a gente não tem clientes ainda no Reino Unido, né? E daí a discussão é justamente essa, né? É sempre quando você quer entrar num país, a maior barreira é o primeiro cliente, porque depois que você já tem um cliente ali, tem aquela validação, né? Você usa ele como um case e isso acaba facilitando outras vendas. Como que foi para vocês ter, seja lá nos Emirados Árabes, ou seja na Inglaterra, como é que foi essa primeira venda, como que ela ocorreu, né? E como que vocês conseguiram, como que vocês estão hoje, né? Como conseguiram crescer, ter mais clientes lá, como é que tá o momento? Então, uma coisa legal que a gente fez, que eu sugiro muito para as pessoas, é fazer pilotos quando você está começando. E mais do que piloto, não faça piloto gratuito. Cobra pouquinho. Cobra 50 euros por mês, se for o caso. Nada, quase nada. Mas porque quando não tem, a pessoa não está pagando absolutamente nada, ela não tem a obrigação de te dar feedback. Ela vai, às vezes, falar qualquer coisa para você parar de encher o saco, você parar de perguntar. Mas se ela estiver pagando 10 dólares que seja, 10 euros que seja, ela está pagando. Então ela pode te cobrar. E você precisa que ela te cobre. É minimamente um compromisso, né? Exatamente, exatamente. Poxa, eu tô pagando 10 euros aqui, mas essa parte aqui eu clico e não tá fazendo nada aqui. Então ele tá pagando quase nada, mas ele tem como te cobrar. É um efeito psicológico, mais psicológico do que financeiro. Exatamente, né? Exatamente. E aí, assim, quando você vai fazer a venda, você não precisa falar quanto que aquela escola lá tá te pagando, se é piloto, se não é. A gente está atendendo aqui a 10 escolas. As 10 são piloto, não vou falar que é piloto. Não, a gente tá atendendo 10 escolas. O pessoal tá gostando? Tá. Posso até te passar o contato deles lá. Logicamente, isso no contrato tem escrito que ela não pode passar os detalhes de piloto. A gente fez um contrato dessa forma, de no disclosure, né? Ela não pode passar isso para frente. E assim você valida, você faz as alterações que você precisa fazer, você tem esse feedback e você consegue entrar no mercado, penetrar no mercado, quebrando essa barreira que você falou do primeiro cliente, que é real mesmo, assim. Mas e para conseguir o piloto? Como é que você, assim, para fazer as pessoas... Porque às vezes a dificuldade é até fazer a pessoa te ouvir, né? Parar para te ouvir, querer te receber. Como é que foi quebrar isso aí? Eventos. No nosso caso, por exemplo, a gente participou da maior feira de educação da Inglaterra, que inclusive foi o melhor evento que eu já fui na minha vida. Até hoje, melhor que o Web Bet. A Bet foi Cara, a Bet eu vou pro resto da minha vida na Inglaterra. Eu não fui na do Brasil ainda. A gente estava... Na do Brasil, se eu não me engano, foi na semana da França, quando a gente estava no Vivatech. Aí eu não pude ir. Mas a da Inglaterra, cara, eu vou te falar, muita gente está me perguntando, por exemplo, sobre a missão da Apex, da GITEX desse ano. O que você acha e tal? Da último ano que eu fui ano passado, eu falei, cara, não volto mais. Porque a cada 50 pessoas que aparecem lá na GITEX, 58 é gente vendendo software. Indiano e paquistanês vendendo software para você. 2 é curioso, assim. Aí você passa 4 dias de evento, pessoa mesmo que gerou um lead, 1 ou 2, assim. E não dá você fazer um investimento para gerar 2 leads. É um investimento alto para ir para lá, né? No Bet Show da Inglaterra, a cada 10 pessoas que passavam lá, uns 7 ou 8 era lead. 7 ou 8 era lead, assim. Era muito qualificado. Muito qualificado. Muito. Não era pouco, não. E isso gerou muito contato pra gente. Gerou muito coisa que tá dando fruto até agora, e o negócio foi em março, entendeu? Até agora tá dando... Eu tenho uma reunião com a mulher dia 7 agora de setembro, com uma senhora que ela é diretora de um... Lá tem Academy Trusts, que são como se fosse a Secretaria de Educação. Ela é diretora de uma Secretaria de Educação e esse lead foi gerado pelo BET. Então, estar nesses eventos, participar desses negócios de pitch que eu gosto e tal, isso aí te dá visibilidade, te valida para você chegar nessas pessoas, entendeu? Isso é muito interessante, né? Esses eventos, né, que são, diríamos, mais relacionados ao setor, né? Evento setorial, né? Então, você tem uma startup de agro. Cara, mais vale você estar num AgriShow do que
no evento de tecnologia, por exemplo. Exatamente. Então, assim, esses eventos setoriais, assim, eles acabam sendo muito interessantes. E acho que, assim, essa dica é bem legal, né? Para quem está, às vezes, assim, startup em geral tem um recurso muito restrito e está pensando em algum evento fora do país para investir no evento fora do país para internacionalizar, acho que buscar, de fato, né, um evento setorial e conversar com quem já foi, acho uma coisa importante, que eu sempre dou essa dica para as pessoas, né? Converse com as pessoas, quem já está morando lá, quem já foi no tal evento, porque essa experiência vale muito, assim, para você tirar as dúvidas antes de fazer um investimento desse, que é alto para quem é startup. Sim. Os eventos generalistas, ao meu ver, são legais assim para você tentar investidor, né? Porque investidores às vezes investem em agritech, edtech, healthtech, no que for, né? Agora, para lead, às vezes é complicado. Às vezes, assim, não gera muitos leads. Ao meu ver, minha opinião, logicamente, aquele negócio, vocês podem ter tido outras experiências. Para mim, a Web Summit foi o melhor evento desses generalistas que eu já fui. Para mim, é a Web Summit, de todos eles. É menor que a GITEX, por exemplo, só que ainda assim teve mais lead, tem mais audiência qualificada do que até no VivaTech que a gente foi, eu achei, entendeu? Sim, e com outros. certeza. Eu não sei se vocês concordam ou vocês acham que teve um melhor assim. Não, comparado ao Vivatech, eu concordo, assim, 200%. Assim, o Web Summit ele tem um público muito mais qualificado ali. O Vivatech, eu lembro de você comentar, no primeiro dia, você estava com o stand, eu perguntei para você como é que tá o meu stand, fui ter stand no dia seguinte. Você falou, cara, muita gente curiosa, assim, mas lead interessante não tá aparecendo muito, não. Então, eu concordo, assim, obviamente, todo evento vai ter alguns curiosos lá, o Web Summit também tem, mas o Web Summit tem muita empresa mandando, né, funcionários para lá para trazer novas tecnologias para dentro e tal. Então, para mim, o sistema do app, do Web Summit, para mim, é o melhor de todos. É um negócio assim, ali é um Tinder de negócios, assim, muito nervoso. Funciona. Durante o evento funciona muito. Dica importante para quem vai para o Web Summit aí agora. Totalmente, cara. Baixa o app, faz pelo app, registra no app, porque é muito contato para gerenciar, né? E te inclusive, ajuda. já tá rolando já, eu acho. Já tá rolando já. Já deve ter, né? Setembro? No primeiro setembro já deve ter. Não, eu acabei de fazer a ativação no meu perfil aqui, do Web Summit. Já fiz inscrição no pitch daquele showcase ali, então eu acho que o app já deve estar rolando já. Não baixei aqui ainda não, mas deve estar. E os feedbacks que eu ouvi também, assim, do Vivatech. O Vivatech eu fui em 2017, 2018, nem lembro mais. Era a questão parece que para você entrar no mercado, eu vi muito feedback bom de quem já estava ou já tinha uma certa estrutura lá. Então, é mais de ampliação do que de descoberta de mercado, né? Isso foi baseado, assim, não só a minha, mas outras 3, 4 pessoas que falaram, mas, né, de novo, tem gente que às vezes tem uma experiência, assim, diferente, mas aqui o Web Summit me parece muito bom para você descobrir, e não descobrir Portugal, né? Porque como Portugal é um mercado pequeno, então você acaba descobrindo o mundo. As pessoas vêm para descobrir o mundo. E às vezes você vai em países assim como, não sei, a Inglaterra, tirando a BET, né, que é de nicho, né, o educacional, mas esses generalistas, o na França, por mais que ele tenta se vender global, e o Lucas já falou isso, né, a impressão que dá, assim, que é muito para o mercado de dentro ainda, né? É o que eu acho. É o que eu acho. Inclusive, acho que o Lucas teve o mesmo problema que eu, se eu não me engano, foi com você, Lucas, que eu vi lá, que a maioria das pessoas que chegavam lá nem inglês falava, e a gente não falava francês. Então a gente tinha que chamar lá como é que é o nome do francês lá que estava lá também, que estava até do meu lado lá. Acho que não foi você que precisou chamar ele? Não, eu morei na França já, então eu me viro. Então você fala. Tinha uma pessoa que estava do meu lado, que assim, a cada 5 minutos chama, porque tinha um francês lá que eu acho que vocês devem conhecer. Você lembra que tinha um francês lá, eu esqueci o nome dele. Tentando lembrar agora. Ele estava no startup brasileira lá, que ele é sócio, mas ele é francês. Então, direto o pessoal chamava ele para ajudar, porque a pessoa que chegava não falava inglês. Então, virou intérprete. Acho que deve ter sido o cara que estava com o Rafael. Acho que é. Pô, tô com o nome dele na ponta da minha língua, mas esqueci o nome dele. O amigo do Rafael lá, que ele mora muito tempo lá e acho que ele é iraniano, se não me engano. Não, ele iraniano? Não é ele?
Bom, não sei. Eu acho que ele não é Não iraniano, sei. não. Acho que ele é francês. Então, assim, legal, a gente passou bem assim, nas feiras aqui da Europa que a gente conhece, claro que tem outras, né? Alemanha e tudo mais. Mas Sim. como é que é lá daí nos Emirados, assim, essa questão de comunidades, feiras e tudo mais? Então, lá tem os Emirados, eles são muito diferentes uns dos outros. Cada Emirado é como se fosse um estado, né? Então, assim, Dubai, ele é um Emirado que ele é mais ocidentalizado. Então, assim, você vai ter uma vida, é como se fosse os Estados Unidos dos Emirados Árabes, assim, entendeu? Uhum. Então, por mais que tenham suas questões de que são diferentes, então, por exemplo, assim, as mulheres andam bem cobertas, a maioria, inclusive, só com o olho aparecendo. Você tem que ter muito cuidado para chegar para falar com uma pessoa, porque para não parecer que você está sendo abusivo ou até cometendo assédio, então você tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é uma questão muito séria lá. Tem essa parte de negócios, é uma parte que, ao contrário do que acontece em outros lugares, eles valorizam muito, por exemplo, eles gostam de brasileiro, então brasileiro vai para lá, tem o Rubinger mesmo, que é o cara que mora lá, o cara é amado lá, assim, todo mundo gosta muito do cara. Eles se abriram muito recentemente, então assim, eles não têm muitas vezes essa expertise global que a gente tem, que nós brasileiros e outros de outros países também têm. Então isso é muito admirado lá, né? Mas em alguns momentos tem sim uma coisinha para jogar assim pro time de casa deles lá, né? Então o Rubinho já falou que já participou de eventos que tinha, sei lá, uma startup lá que era provavelmente a menos qualificada e ganhou, porque às vezes era de lá, entendeu? Mas é um lugar muito bom para você se ter se você for ter uma holding, você ter a cabeça da sua holding lá em Abu Dhabi é muito legal, né? Ou em Dubai, porque é uma questão de impostos são muito baixos. Então, assim, um planejamento que eles fizeram, que segundo eles, eles acham que em 2058 vai acabar o petróleo deles. Uhum. Então, eles têm que montar um país para ficar independente do petróleo até lá. Então, a forma que eles estão investindo é em base tecnológica, para se tornar um país com base tecnológica, como é, por exemplo, a Coreia do Sul, entre outros países aí. E aí eles investem muita grana nisso, cara. Investem muito. Eles botam assim $1 milhão na mão do startup que eles gostam para ver o que acontece. Só para testar, assim, para brincar ali. É assim que funciona. É muita grana. Todo mundo tem muito dinheiro lá. Olha só, pessoal, abriu os olhos aí para outros destinos, né? Que a gente, e chegar lá, a sua indicação é através de eventos mesmo, né? Apex Brasil, não tem muitas outras formas, assim. Exatamente. A JAI tem que ser uma coisa legal para você que quer chegar no mercado, né? Acho que depois até talvez isso se perde um pouco dentro do planejamento. Mas para você fazer esse networking e tudo mais, foi muito importante para a gente. A gente, por exemplo, só conseguiu o investimento da 500 Startups porque a gente estava dentro do Hub 71, lá de Abu Dhabi, entendeu? Uhum. E assim, eu estava até conversando com a gente passou, tem aqui o prêmio, aquele prêmio Santander Awards, não sei se já ouviram falar, que tem no Brasil. Já. Na verdade, é no Brasil e tem todas as sedes, todos os países que tem em Santander. E a gente está do Brasil desse ano, a gente foi uma das 10 qualificadas lá. E a gente estava conversando sobre isso, no Brasil, o investidor, ele olha e fala assim, você está ganhando quanto? Você está faturando 250 mil por mês, então aqui você vale tanto. Eles fazem em cima do seu faturamento. Isso não funciona desse jeito lá fora. Assim, na maioria dos investidores, tem empresas que nunca faturaram R$1, que os caras receberam 10 milhões de investimento de dólares lá. Porque o cara tem um IP foda, tem uma tecnologia. O investidor, na verdade, é a expectativa o quanto ele vai conseguir crescer o investimento dele. Ele vai conseguir transformar em 10 vezes aquilo que ele está investindo em você. É isso que ele vai enxergar no final, né? Não é o isso aí, esse cálculo é como uma empresa que já está num padrão já mais estável, assim, de Exatamente. Não quem vai crescer, quem tem potencial de crescer exponencialmente, não faz sentido esse cálculo, né? Isso Não, nenhum. Para vocês terem uma noção, o 500, eles não pediram, eles quase não fizeram questão de quase nada do financials da gente para fazer investimento. Eles focaram muito mais, foram extremamente chatos no bom sentido,
em relacionado à propriedade intelectual. Assim, tudo. Mas assim, de levantar um cara que viu o nosso código 4 anos atrás e eles exigirem que eu vá atrás desse cara para ele assinar uma declaração que ele não tem propriedade intelectual sobre o código, por exemplo. Assim, umas coisas muito minuciosas. E aqui financials, assim, não queria nem saber, assim, de questão de revenue, no Brasil ainda, tava nem aí. Legal. E às vezes até queria ouvir de você um pouco a questão dos órgãos governamentais e os fundos, né? Se você navega um pouco assim nessas oportunidades, porque assim, quem está na Europa, se você olha startups europeias, pelo menos aqui falando Portugal, Espanha, eu não tenho uma estatística, mas na boa maioria você vai ver um logo ali, né, da região ou da Europa, né, algum tipo de fundo governamental, né? Então parece que isso realmente faz parte de estágio de crescimento aí, né? Como que é para você lá na Inglaterra e nos Emirados? Ô, Gabriel, Cara, só fazer uma observação que é do último bate-papo que a gente teve, que um cara falou assim, na Europa, se você não está utilizando, né, esses fundos europeus, esses grants que são oferecidos, você tem uma desvantagem competitiva, porque está todo mundo usando. Sim, sim. Lá na Inglaterra, eles têm o Innovate UK, que é um site que para todas as entidades registradas na Inglaterra, você pode aplicar para os programas dele, desde programas de competição que dá, sei lá, 10 mil libras, a programas de assim, de incentivo meio que eles dão tipo 50 mil libras se eles acharem sua ideia legal. A gente inclusive, eu estou nesse momento com o Innovate UK aberto aqui, que hoje é o dia de eu acompanhar algumas oportunidades lá para ver se alguma coisa faz sentido para fazer essa aplicação. E outros lá, por exemplo, de pesquisa, que os caras te dão 2 milhões de libras e tudo mais. Então, tem uma coisa muito legal também na Inglaterra, que é muito bacana que a gente está fazendo a aplicação. Agora deve sair nos próximos dias, que se chama SIS e EIS. O SIS e o EIS são programas. O SIS é um seed. Ele tem um limite que, se eu não me engano, é de 200 mil libras. E acima disso, você tem que fazer pelo EIS, que não é mais seed. Mas basicamente como funciona? Se o cara investe em você e se ele passar, se eu não me engano, são 3 anos e esse dinheiro não retornar para ele abate 70% desse dinheiro em imposto. Ele pode pedir como se fosse uma Rouanet, entendeu? Caramba, que legal. Como se fosse uma lei Rouanet. Então, quando ele lançou isso aí, ninguém mais na Inglaterra investe em ninguém se não tiver esse negócio desse programa agora, porque aí virou um negócio legal, porque o mercado de investimento de startups na Inglaterra deu uma queda brusca nos últimos 18 meses aí, depois da pandemia. Então, isso está sendo muito importante para quem está buscando investimento lá. Mas são coisas que a gente tem lá um governo preparado para te dar apoio nesse sentido, né? A gente ainda aqui no Brasil ainda está muito lá atrás em relação a esse tipo de coisa. É interessante você comentar isso aí, o Gabriel pode até confirmar, não sei se ele tem essa informação, mas eu lembro que eu estava na França, tinha algo também bem parecido, que lá na França eles cobram, né, pelo menos na época que eu estava, isso aí já tem uns 3 anos eu estava lá, imposto de renda em cima de propriedade imobiliária, a partir de um certo valor. Acho que tem propriedade imobiliária acima, sei lá, de 1,5 milhão de euros, por exemplo, paga imposto de renda, todos os anos pagam imposto. E se você investe algum dinheiro numa empresa, metade do seu investimento você recupera em imposto. Então, assim, se uma pessoa que tem muito dinheiro, um milionário francês, ele investir 100 mil euros numa startup, no fundo ele está investindo 50, o risco dele é de 50, porque os outros 50 ele vai recuperar com o imposto, né? Então, assim, cara, isso é um incentivo, assim, monstruoso, né? O cara, ele vale muito a pena. Fala assim, eu tô botando dinheiro numa empresa que pode multiplicar isso aqui, e de cara eu já tô duplicando o valor daquilo que eu tô investindo, né? Então, assim, é um baita incentivo isso aí, cara. E assim como a gente já falou no começo da conversa, né? Existe uma competição regional entre os países também que tem que ser explorada, né? No bom sentido, e só tem um bom sentido aí, porque assim, você pega... Eu falava assim que eles estão abertos, no caso da França era BPI,
Na Inglaterra, não sei qual que é o nome de quem cuida do Innovate UK, mas existe sempre aquele BNDES mas no caso, para cá, assim, ele serve também para os pequenos, né? Não sei Sim. como é no Brasil, também eu estou por fora. Mas, enfim, eu falava assim que se você levar para a mesa, mesmo que eles não abriram algum programa específico, às vezes você consegue, né, algum fundo, ou para você não sair do país, ou para você não sair daquela região, né? Se você faz aquele pitch bem, esse trabalho de convencimento, né? E eles te incluem lá em algum tipo de fundo, né, de interesse econômico para eles, né? Inclusive, existem fundos que eu tive a oportunidade uma vez de dar o feedback para o pessoal da French Tech para um fundo específico, né? E eu tinha falado, eu falei, das 70 empresas que vieram aqui, eu olhei assim que boa parte já partiram, né, daqui. Outras fecharam e tudo mais. Eles falaram, não, mas para esse fundo específico a gente não tem interesse de que a empresa cresça tanto assim. A gente sabe que é de super risco. Era um fundo bem pequeno, que variava de 50 a 100 mil euros, mas a gente quer intensificar, trazer gente de fora para, sei lá, dar um ar novo aqui para a cena de startup aqui da região, que é o que eu imagino que é o estágio agora aí lá dos Emirados, né? Talvez exatamente. Você colocar gente de fora lá dentro para que aquilo lá se desenvolva, né? Acho que a Europa já teve isso aí um pouquinho para trás, agora a Europa está preocupada em manter, né, as inovações de quem já está lá, né? O que você... Exatamente. Então, eles têm, inclusive, algumas... A gente nota que eles têm rodadas eu acho que eles devem ter um porquê por trás disso aí. Mas, por exemplo, o Rubinger fala que, cara, esse mês aqui chegou, sei lá, 10 fintechs aqui. Os caras só pegaram fintech aqui. Aí, no mesmo mês, por exemplo, aplicou uma amiga nossa, que é daqui do Brasil, que tem uma startup muito bacana, que já com bastante coisa, que seria mais do que qualificada para ir para o Hub 71, só que ela é de agritech. E ela não foi aprovada, porque provavelmente não era o foco deles nesse período. Nesse período, por exemplo, eles estão querendo bastante fintech naquele período. Agora pode estar diferente. A gente, por exemplo, eu apliquei sem nenhuma... Quando a gente aplicou lá para o Hub 71, eu fiquei até surpreso que a gente foi, porque a gente ainda estava verde ainda para aquele negócio. Só que a gente foi provavelmente naquele momento, eles estavam querendo EdTech, achou legal, até por conta da Gitex, e trouxe a gente. Então, tem um pouco de sorte aí também nas coisas. Sempre momentos. Tem, né? Exatamente. E assim, Não, pode perguntar, Gabriel. Não, eu já ia perguntar para o Ronaldo aí o que ele já está enxergando aí de próximos destinos, mas se for muito avançada essa pergunta, Lucas, se quiser bater no... Não, acho que antes dele responder essa, né, só uma dúvida que eu tenho, que é até pessoal, assim, né? Porque assim, você... eu sou o cara de vendas, né? Então eu sempre fico pensando nisso. Vocês do Brasil já fazem venda para governo, né? A gente sabe o quanto é devagar a venda para governo e tal. Como que você vê isso fora? No caso, não sei se a experiência sua foi só na Inglaterra, mas como que você vê essa venda, né? O B2D, né? Fora do Brasil, né? Qual que é a sua experiência com isso? Então, no Brasil... No Brasil, a gente tem um facilitador que eu acho difícil outro país proporcionar esse facilitador que a gente tem aqui. No Brasil, a gente tem a lei da inexigibilidade de licitação. Em soluções que são comprovadamente de que não tem ninguém tendo essa mesma tecnologia para oferecer. Então, dá um trabalho, não tem concorrente. Tem às vezes similares, mas não é exatamente igual. Você consegue fazer essa documentação. Dá um trabalho danado para fazer. A gente demorou aí cerca de 8 meses para fazer isso aí. Mas hoje a gente consegue vender, por exemplo, nesses 2 últimos contratos que a gente fechou, entre a apresentação e implementação foram menos de 3 meses aqui. Nossa. Em um deles a gente até já recebeu o contrato. Porque a gente pede 50% da entrada, né? Até para evitar, quando tiver atraso, alguma coisa, a gente já tem um valor importante daquele contrato já em mãos, né? E aí, lá na Inglaterra é parecido, mas não é exatamente dessa forma. Você precisa estar numa lista de soluções
meio que pré-aprovadas, que são reconhecidas por ele. Se você tiver nessa lista, qualquer trust pode te contratar sem precisar de licitação, só basta gostar de você. Gostou, você pode ser contratado. É meio que um funcionamento de empresa particular, né? Que funciona lá. Então, assim, é relativamente parecido com o do Brasil, ali, de alguma forma, o processo da venda para a gente. Nos Emirados Árabes, lá a gente achou muito complicado, ali, para a questão de vendas. Até porque, pessoal, para nossa área que é de educação especial, os investimentos, assim, não tem tanto investimento para educação. Lá é o contrário. Tem um centro lá de Dubai Autism Center, por exemplo, que é um dos melhores do mundo. Lá muita grana investida, assim, mas dentro, assim, de coisa para educação, para trazer essas tecnologias, não tem tanto, assim, cultura, entendeu? Mas, então, assim, depende muito de cada país. Depende muito de como se fazer isso em país. Portugal, por exemplo, é um negócio que tem licitação. Então, você só entra com licitação. Só licitação. Então, então, mais complicado para a gente. E para você entrar nessa lista de tecnologias aprovadas lá pelo governo inglês, foi tão trabalhoso, tão demorado quanto foi no Brasil? Foi, porque lá a gente precisou, tem um documento que a gente precisou fazer, que aí deu muito trabalho para fazer, que é basicamente a gente mostrar cada parte da tecnologia que a gente tem, ela está endereçada com o currículo educacional da Inglaterra, ali, né? Então, a gente tinha como no Brasil. Inclusive, é diferente a solução para lá do que é para cá. Ela é diferente, ela funciona de forma diferente, porque você tem que estar endereçada a esse currículo. Se a gente for para Portugal, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Se for para os Estados Unidos, vai ter que fazer a mesma coisa. É uma correlação, né? Exatamente. Como diz aqui o pessoal lá de Minas, para não parecer que você tirou do sovaco, né? Aquelas ideias, o que você está falando ali na solução, né? Sim. Não, mas é bem desafiador, né, essa parte, quando fala em educação, principalmente porque você também lida com mais escolas públicas na Inglaterra. Eu acredito que o mercado de escolas privadas no Brasil é maior, né, em percentual, e obviamente pela população já seria, né, mas e aí fica bem desafiador, né, para você vender só. Você não tem quase escola privada lá, ou como é que é na Inglaterra? Não, até tem, assim, até tem. Elas são até mais receptivas para você ter uma conversa do que aqui. Mas realmente lá tem mais, escola pública mesmo. A maioria das pessoas estudam em escola pública mesmo. Só que uma coisa que eu acredito, quando se tem, assim, eu acho que é muito mais fácil escalar no público, né? Porque, por exemplo, um dos contratos que a gente tem aqui numa cidade chamada Colatina, aqui no Espírito Santo. Tem 30 escolas, cidade pequenininha, tem 30 escolas. Para eu vender para 30 escolas no privado, meu amigo, é muita sola de sapato. Né? Poxa, mesmo que você feche uma rede às vezes tem 5, 6 escolas, não tem 100 escolas. Mas daí talvez no Brasil é um sistema de ensino que ajuda, né? Sim, porque exatamente. O sistema de ensino, o cara tem ali mais de 100 mil alunos, dependendo, né? Não duvido mais, né? Agora, não é uma gestão direta, né? Da escola, mas se adota nesse nível, talvez ajude, né? E eu não via muito o sistema de ensino para cá, fora do Brasil, meio que uma coisa mais Brasil, assim, esse modelo, né? Exatamente. Interessante. Vamos perguntar aí já para o Ronaldo, o que depois agora de Emirados, né? Ele não é bem na Arábia, né? Mas você já foi antes do seu Cristiano Ronaldo aí, né? Você já foi colonizar a região. Para onde você quer ir? Tem os próximos passos aí? Então, a gente está justamente fazendo esse estudo agora. A gente gostou muito de alguns programas que tem nos Estados Unidos agora. Estados Unidos é um foco interessante para a gente lá. É o maior mercado, mas Estados Unidos dificilmente ele não vai ser o maior mercado em qualquer setor que você for fazer, né? Ali. E aí, só que pra gente ali ele é muito maior. Ele é maior do que o segundo, terceiro e quarto somados, assim, os Estados Unidos, do nosso setor, né? E ali quando a gente vai para esses países, assim, é legal, eu acho, você entrar no esquema de acelerar. Mas você ainda faz aceleração de startups. Cara, é diferente, porque lá você faz aceleração reconhecendo o ecossistema local, questão legislativa, questões de se você pode
se você precisa de uma licença especial para trabalhar em tal lugar, cara, isso tudo você consegue fazer numa aceleração, entendeu? Em vez de você pagar por isso. E às vezes você consegue uma aceleração que te dá um dinheiro ainda para você fazer um capital inicial. A gente aplicou, Lucas, não sei se você chegou a ver esse edital, o edital da aceleradora Souza, lá da... É uma aceleradora de Israel que atua em Nova York. Aí, por exemplo, é uma que a gente está tentando entrar. Que dá uma grana para você ir e tudo mais, fazer lá e pode fazer as coisas acontecerem. A gente já tem empresa aberta lá nos Estados Unidos, lá em Miami, lá em Orlando, e a gente está tentando agora esses programas para ver se a gente inicia uma história lá parecida como a gente iniciou lá nos Emirados Árabes, até, porque aí seria uma questão mais do lado privado mesmo, sem ser com ajuda de governo especificamente. Sim, mas é muito legal você comentar isso aí, cara, porque se for assim, as pessoas perguntam por que você ainda está participando de processo de aceleração, né? Acho que uma coisa também que a gente sempre comenta aqui, e acho que é legal bater sempre nessa tecla, quando você está indo para um outro país, você está começando do zero. A diferença... Você não é ninguém. Você não é ninguém, você não conhece o mercado, não sabe como que vende, como que a pessoa compra, não sabe os detalhes, né, jurídicos. Cara, tem um monte de coisa ali, né, para você aprender. Tem, às vezes, regulatório, dependendo do tipo de empresa que você tem. Então, assim, cara, você está começando do zero. A diferença é que você está começando do zero com mais cascudo, né? Você já passou por muita coisa no Brasil, passou por muita coisa em outros países. Assim, né, acho que a diferença é que você consegue partir do zero e de 0 a 100 numa velocidade maior conforme você vai indo para outros países, porque você vai ganhando esse corpo. A empresa tem mais corpo, tem mais estrutura. Os founders, né, eles têm mais experiência e tal. Mas, assim, tem que botar na cabeça que está começando do zero. Não, você chegar num país, né, que você não conhece nada, e só porque você teve sucesso em outros lugares, achar que você já vai chegar, né, sabendo como fazer negócio, sabendo... Cara, vai ser um tombo do cavalo enorme. E uma dica interessante também, né, que uma das conversas que a gente teve com... Não lembro qual pessoa comentou isso com a gente, acho que foi o Pedro, da InLife, lá, que ele falou assim, o meu maior erro, né, foi quando eu fui ir para outros países, eu contratei pessoas que eram muito experientes, né? E essas pessoas muito experientes, o cara não quer botar a mão na massa, porque é o cara que já está acostumado a gerenciar time e tal. E quando você vai para um país, né, como você está começando do zero, você tem que botar a mão na massa. Então tem que pegar gente nova que está disposta a botar a mão na massa. Não é exatamente uma pessoa que tem era um cargo de gerente ou de diretor em alguma outra empresa, né? Esse cara não vai botar a mão na massa. Isso aí, ele deixou isso bem claro. Peraí que deu um problema aqui no meu fone. Não, tranquilo. Eu não sei de onde tá vendo essa música. Peraí. Achei. Não, beleza. Vocês estão ouvindo essa música também? Não. Só o seu áudio ficou um pouco... Agora voltou. Hoje tá bom. Até aproveitar o gancho dos que eu falei dos problemas. Assim, fala pra gente, nessa sua jornada de internacionalização, qual foi, assim, né? Acho o seu maior erro, assim, né, assim, aquilo que você deu com a porta na cara e não imaginava, e qual foi o seu maior acerto, assim, né? Sim, o maior erro, eu acho que é uma coisa que a gente aprende com um pouco mais de experiência, é saber exatamente com quem você pode fazer qualquer tipo de parceria ou até aceitar investimento. A gente aceitou investimentos de pessoas que a gente não deveria no início da empresa, hoje. Então, assim, no início da empresa, né? E hoje eu vejo que, tipo assim, isso atrasou um pouquinho a nossa trajetória. Hoje eu já consigo. A gente, por exemplo, recebeu uma proposta de um cara lá na Inglaterra que no papel parecia ser legal a proposta do cara. Só que aí você conversa, você vê alguns sinais, assim, que você vê que é roubada, né? Você já faz perguntas hoje, vocês com certeza já estão nessa fase também. Você faz algumas perguntas que... Se o cara ficar desconfortável com aquelas perguntas, você já sabe que tem alguma coisa que vai dar problema no futuro, né? E a gente errou com isso no começo, assim, de aceitar investimento de quem a gente não devia e atrasou. E esse eu acho que foi o meu maior erro, assim, no início da trajetória. Hoje resolvido, mas deu muito trabalho para resolver. A questão de acerto que eu acho
Eu falo isso até nas palestras que eu tenho dado agora, principalmente depois do Web Summit, é a questão da prospecção. Da questão da prospecção. Você precisa prospectar a todo momento. Todo momento você precisa prospectar. Então, as pessoas que não prospectam fora do país, por exemplo, eu fui parar na Arábia Saudita, num negócio lá completamente maluco, lá, que eu tive que ficar um tempo lá. Isso é prospecção, assim, as pessoas, eu sinto que às vezes a gente conversa aqui, por exemplo, não sei o que, Dubai é muito longe, eu não sei o que, porra, às vezes você pode ganhar $1 milhão lá de investimento, é longe, mas você ganha. Então, assim, essa prospecção é uma coisa que você tem que ter enraizado aí no seu modus operandi. Tem que ser contínuo, né? Com certeza. É isso aí, nunca ficar muito confortável, né? Então, assim, conseguiu lá esse $1 milhão, aí fala assim, agora beleza, tranquilo. E aí o tempo passa, né? Daqui a pouco você tem que estar sempre com isso no radar, como se fosse uma atividade, não digo do dia a dia, mas semanal aí, né? Uma olhada aqui e ali, né? Exatamente. Tem o Gust aí, por exemplo, que é uma ferramenta, não sei se vocês conhecem, que é o GUST, gust.com, que você procura possibilidades aí de aceleração, de várias coisas, de investimento em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Então, bem interessante. Legal. Legal, maravilha. Eu acho que é isso. Vamos liberar o Ronaldo aí, né? Que ele já deve estar louco para pegar um avião. Vamos liberar ele. Mas, maravilha. O Ronaldo, agradecer aqui, cara, seu tempo, tá? As explicações. Pode ter certeza que isso aí foi valioso, não só para a gente, cara, mas muita gente, assim, toma coragem ou avalia melhor o seu projeto de internacionalizar depois que houve pessoas assim como você, né, que já bateu aí de porta em porta até nas Arábias aí. Então, isso é muito, muito valioso. Muito obrigado aí. Obrigado a vocês. Obrigado, cara. Valeu. Assim, além de agradecer, queria parabenizar você, né, cara? Acho que eu já comentei isso com você no nosso último encontro, mas assim, eu acho muito legal, né? Acho que é muito difícil você conseguir criar um negócio de impacto, com propósito, e que ainda funcione, né? Que ele ainda se desenvolva, né? Desenvolva negócios, né? Gere dinheiro, porque é difícil, qualquer negócio é difícil você desenvolver, né? Ter vendas, fazer com que ele cresça, com que ele prospere. E você conseguiu criar um negócio aí de impacto, né? Não só você e seu time, né? Um negócio de impacto enorme. E, cara, tem assim, estando em vários lugares do mundo. E a gente se encontra logo no Web Summit. Eu vou estar lá de leader lá para você ganhar, trazer esse troféu para o Brasil aí. Tomara. Foi o pitch vencedor no Web Summit Rio, vai ser agora no Lisboa. Eu quero te encontrar aí também, Ronaldo, no Web Summit. Beleza, tamo junto. Se vê aí daqui em novembro, né? Isso aí. Isso. Então, tá bom. Valeu, pessoal. Um abraço, obrigado. Um abraço a todos. Até mais, tchau.